Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria, que prazer para mim poder uma vez mais ter a sua companhia para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre a fé que vence as crises. Eu quero mostrar o que a fé pode fazer, não é, diante das adversidades. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que nós vamos mostrar nessa mensagem. Fique conosco, dê-nos o privilégio da sua audiência e Deus falará com você. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Hebreus, o capítulo de número 11, a partir do versículo 32. Diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos de estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pois bem, eu fiz questão de ler todos esses versículos porque, na verdade, eles é o resumo de um capítulo totalmente dedicado aos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus é chamado da Galeria dos Heróis da Fé. Nós encontramos aqui diversos exemplos de homens e mulheres que venceram através da fé dentro do Velho Testamento. E nós sabemos que a fé é o que move a nossa vida cristã, especialmente na nossa relação com Deus. Então, o tema da mensagem é a fé que vence as crises. A fé que vence as crises. Quando a gente olha para esse capítulo, a gente vê a natureza da fé, destes exemplos de fé tirados, como já disse, do Antigo Testamento. Aqui nós encontramos várias histórias. Aqui nós encontramos a história, por exemplo, de Abraão, né? Começando lá do início, de Abel, não é? O problema que ele enfrentou com o irmão Caim, não é? O exemplo de Enoque, o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão, da sua esposa Sara. Aqui nós encontramos o exemplo, não é, de homens que venceram através da fé. Contamos a história de Jacó, a história de Isaac, depois dos seus filhos, né? De Isaac, de Jacó, depois dos seus filhos, e assim vem.
Tudo isso com um propósito: mostrar que a fé, ela é o fundamento, não é? Juntamente com o amor e a esperança da nossa vida cristã. O que a fé pode proporcionar a nós? O que esses homens tinham que levaram-nos a vencer? O versículo 1 desse capítulo diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu fosse trocar em miúdos ou usar uma linguagem mais simples para a gente compreender bem essa questão, eu diria que a fé é a convicção, é a certeza de que eu vou alcançar uma vitória mesmo antes de ter alcançado. Então, fé é, na verdade, o instrumento pela qual nós temos a capacidade de trazer à existência coisas que não existem. E como é que funciona isso? Quando eu direciono a minha fé a um ser criador de todos nós, que no caso é Deus, e que tem poder absoluto para fazer aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz que Deus é um Deus que não conhece impossibilidades. O nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de realizações naturais e sobrenaturais, de coisas que são visíveis e coisas invisíveis. E aí, dentro desse particular, nós precisamos saber que a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus é através da fé. O versículo 6 desse capítulo diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja que não há como a gente se relacionar com Deus se nós não tivermos fé. E por que é assim? Porque Deus é um ser invisível. Eu não o vejo ainda, como você também não. Muito embora nós sabemos que um dia veremos, mas enquanto isso não acontece, para acreditar num Deus que eu não vejo, eu preciso de fé, porque é a fé que me possibilita isso. É eu crer num ser que eu não estou vendo. É eu acreditar que coisas que nós recebemos como promessa de que vai acontecer, de fato aconteçam. Quando eu não tenho fé, eu não consigo me relacionar com Deus. Quando eu não acredito em Deus, como é que eu posso receber qualquer coisa dele? Por isso que o versículo diz que é necessário que aquele que aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos nos aprofundar mostrando algumas coisas relacionadas à fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre a fé que vence as crises. Eu estava no último bloco dizendo que somente quando você coloca a fé em ação é que você pode receber qualquer coisa da parte de Deus. Mas eu gostaria de focar um pouquinho aqui em alguns exemplos que a Bíblia
relaciona. Eu li a partir do versículo 32, na abertura do programa, acerca de vários exemplos. Aqui nós encontramos a história de Gideão, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos outros profetas. Mas olha só o versículo 33, muito embora não cita o nome, ele vai narrar um fato que aconteceu com um dos grandes do Velho Testamento. O versículo 33, verso 33, os quais pela fé venceram reino ou reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. De quem que o escritor aos Hebreus está aqui falando? Entre outros, ele está falando de Daniel. Porque Daniel, amados, foi um homem que conseguiu com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé, fazer reinos, reverenciar o Deus que ele servia. Os senhores sabem que Daniel foi levado para o cativeiro, ainda jovem, para a Babilônia, por causa da desobediência do povo de Deus. Deus os entregou nas mãos dos babilônios e eles foram levados em 3 etapas. E Daniel foi levado também. Lá chegando, ele se destacou, porque era um rapaz diferente. Era um moço que tinha uma fé inabalável no Deus que servia. Tanto é verdade que quando chegaram lá em Babilônia, ele foi selecionado com mais alguns jovens hebreus para servir na corte, para servir no palácio, foi submetido a um treinamento, não é, acadêmico, ficaram estudando vários anos para servir no palácio. Mas esse moço, mesmo sofrendo todas as dificuldades de um país diferente do seu, de uma cultura diferente, quando lá chegaram, a primeira coisa que fizeram foram mudar os seus nomes. Tirou o nome de Daniel e colocou o nome de Beltesazar, um deus da Babilônia. Assim fez com os seus companheiros. Mas esse menino, eu perdoe pela expressão, esse jovem de fé, ele ousou ser fiel ao Deus que ele servia, mesmo em terra estranha. Ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E desde do início foi implacavelmente fiel ao Deus que ele servia. E aqui, amados, isso deu projeção a ele, porque Deus abençoou ele. Houve uma época que o rei sonhou, teve um sonho, todos iam morrer, mas Deus revelou a Daniel, e Daniel livrou não só ele, mas como todos os seus companheiros, e aquilo lhe deu projeção. Não é? Ele serviu no período do reino de Babilônia como um grande servo de Deus. Em momento nenhum se contaminou. Daniel serve de exemplo para todos nós que somos líderes, tanto no aspecto religioso como no aspecto político. Todos nós deveríamos ler o livro de Daniel. Você que é político, você que tem uma autoridade, que exerce a autoridade sobre uma pessoa, você que tem a autoridade, domínio sobre pessoas, você precisa aprender, nós precisamos aprender com Daniel o que é você fazer o seu papel, exercer a sua função, o seu cargo e não se corromper, permanecendo fiel ao Deus que ele servia. Esse rapaz, impreterivelmente, todos os dias ele tirava 3 momentos durante o dia para falar com Deus. Orava 3 vezes ao dia e ele foi crescendo, Deus foi honrando ele, Deus foi se desenvolvendo, a ponto, no meio de 120 príncipes, que eram homens que se destacavam no reino do Império Medo-Persa, porque nessa época a Babilônia já havia caído e a Média, com uma coalizão com a Pérsia, haviam feito uma aliança e agora Daniel servia a essa coalizão. E a Bíblia diz que ele era um dos 120 príncipes que tinha poder. E o rei estava pensando, ele que fazia dos 120, ele fazia parte de 3, transformou-se no grande estadista. E o que aconteceu? O rei, muito embora ele fosse um estrangeiro, estava pensando em fazê-lo comandante de todos os demais. E aquilo causou uma inveja tremenda. E aquilo trouxe problemas para Daniel.
as pessoas que tinham inveja, porque é assim, quando você é abençoado, quando você se projeta, logo você passa a ter os seus inimigos gratuitos. Você não fez nada para a pessoa, mas ele não gosta de você. Ele não gosta do seu sucesso, ele não gosta do seu triunfo, ele não gosta da sua prosperidade. E Daniel era um homem íntegro a Deus, e aí eles se confabularam contra Daniel e disseram o seguinte: nós não temos como pegar nada na vida desse moço. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele na própria fé dele. Vamos pegá-lo na sua própria fé, porque ele tinha muita fé em Deus. E aí fizeram uma lei maldita, dizendo que o rei só podia, aliás, que as pessoas só podiam fazer um pedido para o rei no espaço de 30 dias. Olha a sagacidade dessas pessoas. O que, na verdade, eles estavam querendo era que Daniel fosse pego na sua própria fé, porque ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao seu Deus e fazer pedidos, orações, naturalmente apresentar ações de graças ao seu Deus. E aí, fizeram a lei, era um modelo de governo que, uma vez assinado um decreto, ele não podia voltar atrás. E o rei não percebeu que era uma confabulação, que era, na verdade, uma armação, não é, das pessoas para tentar prejudicar Daniel. E o que fizeram? Fizeram a lei. E o rei assinou aquele decreto. E, na sequência, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu através da fé desse moço. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre a fé que vence as crises. Aí eu terminei o segundo bloco dizendo sobre Daniel, um homem que viveu num momento difícil, mas que soube se sobressair. E agora, diante daquela lei que eles haviam feito, Daniel tinha a seguinte saída: ou deixar de orar por um período de 30 dias, ou ser morto, lançado na cova dos leões. E agora? Se fosse eu, se fosse você, qual seria a nossa postura? Quando a sua fé é posta à prova, quando você se vê cercado de problemas e você precisa tomar uma decisão, qual seria a sua atitude? Daniel simplesmente não mudou seu hábito. Não está escrito, mas no meu íntimo eu penso que Daniel deva ter dito o seguinte: 30 dias sem Deus não dá. Eu preciso manter a minha integridade a Ele. E a Bíblia diz que ele continuou com a janela aberta orando. Logo, as pessoas levaram a informação para Daniel, para o rei, dizendo: olha, esse homem que você vive honrando aí, chamado Daniel, não está obedecendo a sua lei, porque, na verdade, ele continua orando e pedindo, fazendo petições ao seu Deus. Aí caiu a ficha. O rei percebeu que aquilo era uma armação. Mas agora, era tarde, a lei estava assinada. Ele tentou, de alguma forma, ajudar Daniel, porque sabia que ele era íntegro, inteligente, fazia bem para o reinado. Mas não teve jeito. Ele chamou o Daniel e diz: olha, eu sei que armaram, mas eu creio
que o Deus que você serve, que você é íntegro a Ele, vai te livrar da boca dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E aqui o versículo que eu li diz assim, ó: pela fé fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Aqui, meus amados, está falando justamente quando ele foi lançado na cova. Com leões que há dias não comiam. Era uma prática que eles faziam, que eles tinham, quando queriam punir uma pessoa. Mas Daniel, que era íntegro e que tinha fé, foi lançado lá, só que Deus entrou com ele na cova dos leões. Eu tenho uma palavra para o amigo que é ouvinte do programa Palavra de Fé. Deus às vezes não nos livra da cova, mas Deus nos livra na cova. Daniel não foi livre da cova, mas ele foi livre na cova. Colocou-se lá Daniel, mas os leões, naturalmente influenciados pelo poder sobrenatural de Deus, não puderam fazer nada contra Daniel. Sabe por quê? Porque aquele moço cria no Deus que servia. E eu gostaria de me usar desse fato bíblico para dizer a você, para dizer a nós que estamos vivendo um momento de crise. O Brasil está vivendo um momento difícil de crise, mas eu quero dizer para você, quem tem fé sempre será cuidado por Deus. Quem tem fé jamais será destruído. Há uma canção que nós cantamos, quando eu me converti eu cantava muito, uma canção linda de um certo cantor que dizia o seguinte: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Sabe por quê? Porque a fé nos levanta, a fé nos ergue, a fé tira-nos do monturo e coloca-nos entre príncipes. A fé é o instrumento que faz nos acreditar de que algo que está ruim hoje vai estar bom amanhã. Então eu quero que você aprenda com Daniel, que você não muda a sua fé, os seus conceitos, a sua ideologia em Cristo, por causa de pressão, por causa de problemas. Não, permaneça na posição que Deus lhe chamou. E foi isso que Daniel fez. E no outro dia, quando o rei foi lá, na esperança de que nada tinha acontecido com Daniel, sabe o que aconteceu? Ele gritou dizendo: Daniel, será acaso que o Deus que você serve fielmente veio te livrar dos leões? E lá de dentro da cova, ele gritou, diz: vive, ó rei, para sempre o meu Senhor. Por quê? Porque ele veio livrar-me da boca dos leões. Eles nada me fizeram. Por quê? Porque Deus conheceu a minha fidelidade. O rei, diante daquilo, mandou tirar Daniel da cova, e todos aqueles que articularam aquele plano maligno para destruir Daniel foram jogados dentro daquela cova. E está escrito no livro de Daniel que eles nem tinham ainda caído no fundo do poço quando os leões já vieram e os pegaram e os estraçalharam e morreu. Não só eles, como a família. Por quê? Porque intentaram mal contra Daniel. E diante daquele cenário, o próprio rei mandou escrever um edito, publicou no Diário Oficial, dizendo: a partir de hoje, todos vocês terão que respeitar o Deus de Daniel. E é por isso que aqui ele se encontra na galeria dos heróis da fé. Essa hora, esse tempo, é o tempo de nós crermos no Deus que nós servimos. Não se abata, querido irmão. Não se abata, querida irmã. Lembre-se de que nós somos propriedade de Jesus Cristo. Ele é dono da minha, da sua e das nossas vidas. E pela fé, nós alcançaremos vitória. Que nós tenhamos a mesma propriedade, a mesma convicção e, acima de tudo, a mesma fé, para que a gente consiga vencer as dificuldades que campeiam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa cidade, contra o Estado, enfim, contra o país. Que Deus nos ajude, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Lembremos-nos sempre que quem tem fé sempre será vencedor. Não há como vencer uma pessoa que tem fé. A fé, ela faz nos acreditar no amanhã. Quem tem fé pode até cair hoje, mas amanhã ele será levantado por Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Então vamos esperar sempre o melhor.
Deus vos abençoe. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar esse modelo de fé e, acima de tudo, sermos vencedores como eles foram. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque tenho a palavra do Senhor como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra diz, e eu acabei de mostrar, que a fé, ela nos faz vencer sempre. Então, Pai, que os nossos irmãos que estão orando comigo nesse momento do programa Palavra de Fé, que eles sejam agraciados, que eles sejam ajudados, que o poder que emana do alto possa levá-los a ter uma experiência contigo e que através da fé, Senhor, nós possamos vencer. Deus, não permita que o teu filho se perca. Não permita que a fé da tua filha, do teu filho, seja em algum momento, ó Deus, atrapalhada por qualquer coisa dessa terra. Que nós continuemos crendo que tu és galardoador daqueles que te buscam. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e eu creio que Deus falou com você. Lembre-se de uma coisa, a fé é que nos faz chamar à existência as coisas que não existem. Que Deus possa te ajudar, querido ouvinte, que você possa ser abençoado. Não abra mão da sua fé, seja firme, seja forte, não é? E que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó possa alcançar sempre a sua vida. Eu quero te desejar uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre você e sua família. Fiquem com Deus.